Olá, pessoal! Vamos começar a nossa revisão bimestral, né, falando dos behaviorismos. Esse praticamente vai ser o assunto da toda a P1 que vocês vão fazer agora. Nós temos dois tipos de behaviorismos. Nós temos o behaviorismo metodológico e o behaviorismo radical. O principal responsável pelo behaviorismo metodológico é o Watson, e ele acredita em conceitos de estímulo-resposta, né? Então, todo estímulo elicia uma resposta e não são considerados processos mentais. E o maior exemplo, né, do condicionamento respondente para o Watson é o pequeno Albert. Já no behaviorismo radical, nós temos o Skinner como seu principal representante. Ele fala não de estímulo-resposta, mas de relações funcionais. E ele entende que os processos mentais são comportamentos e, como comportamentos, eles devem e podem ser estudados. E os comportamentos são selecionados pelas consequências, os 3 níveis de seleção. Eu falei muito nas aulas desses 3 níveis de seleção e eu espero que vocês tenham compreendido. Os principais postulados de Watson, ele entende que devemos estudar o comportamento por si mesmo. Ele opõe-se ao mentalismo e ignora os fenômenos como consciência, sentimento e estados mentais. Então, tudo que vem de dentro, entre aspas, deve ser ignorado para Watson. Ele aderiu ao evolucionismo biológico e estuda tanto o comportamento humano quanto o animal. Lembre-se que eu falei que a gente vem do simples para o complexo quando nós estamos estudando dentro das ciências biológicas. Ele adotou o determinismo materialístico, os procedimentos objetivos na coleta de dados, rejeita totalmente a introspecção, que era o método de estudo na época de Watson. Ele postula, né, a experimentação controlada com controle total de variáveis, realizar testes de hipótese de preferência com grupo controle. Lembre-se que eu falei que a gente entra com um estímulo e faz a medição antes e depois, né, desse estímulo. Então, tem que estudar com um grupo controle, sendo ele controle de si mesmo, né? E evitar a tentação de recorrer ao sistema nervoso para explicar o comportamento. Então, o Watson falava assim: não devo utilizar conceitos de a minha mente deixou eu fazer isso, fez eu fazer isso, e pensar em relações mais objetivas, que podem ser medidas. E estudar atentamente os órgãos periféricos, os órgãos sensoriais dos músculos das glândulas. Então, para a gente entender o comportamento, além da gente ter esse entendimento do comportamento, a gente também tem que entender um pouco da biologia desse comportamento. Então, continuando, né? Quando a gente fala de Skinner, o que é importante lembrar de Skinner? Os principais momentos da carreira dele. De 1930 a 1938, ele foi marcado por uma forte influência das ciências físicas, sobretudo da newtoniana e da filosofia do reflexo, fortemente associado ao mecanicismo, que são características do estudo reflexo. Então, nesse período, Skinner estava muito influenciado pelos conceitos de estímulo-resposta, né? Pensava-se muito na interferência ambiental em cima do comportamento. A partir de 1980 até 1990, o Skinner estava mais comprometido com o modelo causal, que embasa as ciências biológicas, influenciado pela teoria da evolução de Charles Darwin, e menos influenciado pelo modelo newtoniano. Porém, já em 1938, ele apresentava uma ruptura ao mecanicismo. Skinner substituiu a noção de causalidade mecânica pela noção de relações funcionais. Então, nós devemos entender que Skinner pensou o seguinte: no começo de sua carreira, era estímulo-resposta. Passando para 1980, 1990, ele começou a não pensar em relação de causa e efeito, mas ele também começou a pensar em relações funcionais. Vocês lembram daquela tabelinha que eu fiz várias vezes para vocês, né, de comportamento, antecedente, consequência? Então, entendendo quais são as consequências daquele comportamento, a gente entende qual que é a função daquele comportamento, e aí sim a gente pode pensar em modificação, ou mesmo para a gente entender por que aquele comportamento está acontecendo. Então, os 3 níveis de seleção do comportamento são a filogenia, a ontogenia e a cultura.
sendo a filogenia relacionada à nossa genética, à nossa história genética, a ontogenia está ligada à nossa história enquanto organismo, de quando a gente nasce até quando a gente morre, e a cultura onde nós estamos inseridos. Os nossos comportamentos, então, são selecionados de acordo com esses 3 níveis de seleção de comportamento. Então, professora, mas uma pessoa é agressiva. Uma pessoa ela é de tal jeito, ela nasceu assim. Até onde é o que nasceu, até onde é aprendido, a gente nunca vai saber, né? A gente tem que ver a história de vida, a genética e a cultura para poder entender, né, por que aquele comportamento aconteceu. Então, Skinner falava muito que explicações circulares do comportamento não podem explicar o comportamento, né? Lembra que eu te dei vários exemplos do tipo, explicação circular. A pessoa fuma demais, ele é um tabagista. Mas como que você sabe que ele é um tabagista? Porque ele fuma demais. E fica nesse círculo que você, fuma demais, é tabagista, tabagista fuma demais. É aquela propaganda do Tostines que eu usei na aula. Tostines vende mais porque é mais gostoso ou é mais gostoso porque vende mais, né? Na verdade, nós estamos falando sobre características do comportamento, mas nós não estamos explicando ele. Causa e efeito não podem ser a mesma coisa. Então, a mesma coisa da explicação circular. Se a pessoa é tabagista porque ela fuma demais, então, cadê a causa e o efeito daí, né? Não explica nada. E agentes internos que causam comportamento. Minha consciência me fez fazer. Eu fiz isso porque eu sou do signo tal. Eu fiz isso porque eu sou agressivo, eu nasci agressivo e sempre fui assim, né? Skinner postula que esse tipo de explicação não faz sentido porque não explica. O homem é um ser ativo em seu mundo. Os homens agem sobre o seu mundo. Os homens modificam o seu mundo. Essas modificações são descritas como as consequências de suas ações. Os homens são modificados pelas consequências de suas ações. Então, para Skinner, o homem não é vítima de motivações inconscientes, de estruturas de sua personalidade e de instintos. Então, o homem é responsável pelas suas atitudes, né, por aprendizagem, por genética e por cultura. Professora, mas aí você está tirando toda a responsabilidade da pessoa. Não, né? Ela aprendeu a viver daquela forma e isso faz parte do repertório dela, né? Então ela teve uma história de vida que filtrou seus comportamentos, selecionou seus comportamentos de acordo com aqueles 3 níveis de seleção que eu falei anteriormente. E essa é a versão dessa pessoa depois de passar por esses 3 níveis de seleção. Então, não pensa em um homem enquanto vítima ou passivo de alguma coisa, né? Pensa no homem construindo isso, né? Porque se eu estou me comportando, eu estou tendo contato com as consequências das minhas ações e essas consequências estão definindo se a frequência desse comportamento vai continuar acontecendo ou não. O homem também é histórico e o objeto do estudo da análise do comportamento são as interações comportamento-ambiente. Então, professora, então qual que é o objeto de estudo da análise do comportamento? É o comportamento? Não, né? É muito simplista pensar que a análise do comportamento estuda só o comportamento. Nós estudamos interações. O comportamento para Skinner é evanescente, como ele fala, nós não podemos congelar o comportamento, nós não podemos entender o comportamento sem ter acesso a todas as variáveis, todas as informações. Por isso que quando vocês me perguntam, professora, fulano é assim, assado, o que é? E eu falo, depende, né? Nós não temos todas as informações, então não dá para você pensar em nada se você não tiver controle de todas as variáveis. E mesmo quando a gente tem controle de todas as variáveis, a nossa previsão pode ser falha, como eu já falei para vocês, né? Então,
quando a gente pensa em análise funcional, quando a gente pensa em construção do comportamento, a gente tem que considerar a história desse organismo, a gente tem que considerar a cultura desse organismo e como que ele está inserido nesse contexto.